Marcos capítulo 5 e versículo 33. Quando encontrar, pode dizer glória a Deus. Parece que a metade não encontrou ainda. Mas ainda bem que nossa equipe de mídia vai ajudar você aqui com os telões também. Aqui diz assim: então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Agora, antes de eu avançar, eu quero dar os bastidores sobre o que aconteceu aqui nesse versículo. Havia uma mulher, a Bíblia diz que ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, durante 12 anos da sua vida. Ela estava desesperada, porque uma pessoa nessa condição não poderia estar convivendo com a comunidade, com o povo, teria que ser isolada. Então ela sofria não somente com a condição física, mas também com isolamento, com sofrimento psicológico. E aí ela ficou com 12 anos pagando todo o dinheiro que ela tinha, com certeza, nos melhores médicos. Mas a medicina não deu jeito para ela. A Bíblia diz que ela não somente não melhorou, mas ela até piorou. Imagine o desespero na vida dessa mulher. Ela não tinha mais recurso, ela não tinha mais pessoa, não tinha nenhum peixe a quem recorrer. E nessa condição de miséria, de desespero, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Oh, aleluia! Quantos sabem que quando a gente ouve, Jesus sempre tem esperança. Ele é a esperança da nossa vida. E no momento que ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? Então ela ouviu a palavra, fé brotou no coração dela e ela dizia, ela não falou apenas uma vez, mas ela falou várias vezes: se eu puder apenas tocar nas vestes dele, eu serei sarada. E ela foi se enfiando entre aquela multidão, chegou até Jesus, tocou nas suas vestes e foi instantaneamente curada. Aleluia. Quantos sabem que Deus ainda está curando instantaneamente? Então foi tudo isso que aconteceu antes de chegar no versículo 33. Agora veja, um milagre poderoso de fato aconteceu. Mas se esta mulher não se pronunciasse a respeito, Jesus não iria saber o que havia acontecido. Ele sabia que poder havia saído dele. Ele até comentou sobre isso. Mas ele não sabia nada sobre os detalhes desse milagre até que a mulher lhe contou. Quantas vezes Deus opera milagres na vida de pessoas da nossa igreja e a gente nunca fica sabendo? A pessoa desfruta da manifestação do poder de Deus, mas ela guarda aquilo para si mesma. Sabe, queridos, é importante testemunhar dos feitos do Senhor. Primeiro, porque isso glorifica a Deus, que é a fonte do milagre. Mas segundo, porque isso encoraja e incentiva outras pessoas. Ao ouvir o testemunho, elas passam a crer que a mesma coisa pode acontecer com elas também. Sabe, ao longo dos anos, nós descobrimos a respeito da nossa escola bíblica chamada Rhema, nós descobrimos que a melhor propaganda que se pode fazer é boca a boca. A gente até investe em folhetos com as pessoas alegres na frente deles. Mas quem olha para o folheto não sabe quem é aquela pessoa que está nele.
mas ela pode saber quem é você. E por te conhecer antes, ela consegue identificar com facilidade a mudança na sua vida. Eu posso não saber quem está naquele folheto bem sorridente, mas eu sei quem é meu vizinho. Eu sei como ele era antes e eu sei como ele é depois. Fatos não podem ser negados. Então, a Bíblia relata, por exemplo, sobre uma mulher samaritana que encontrou com Jesus quando ela estava indo tirar água do poço. E Jesus, ele estava evangelizando essa mulher. E chegou uma hora, no final da conversa, que Jesus opera com uma palavra de conhecimento. Uma palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural do Espírito Santo, de um fato, de um assunto que não se poderia saber de outra maneira, a não ser que Deus revelasse. Jesus disse para essa mulher, vá chamar o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Ponto final. Era só isso que ela iria dizer, mais nada. E Jesus respondeu, bem que disseste, não tens marido, porque já teve 5. E o homem com quem você está morando agora não é o seu marido. Quando Jesus falou isso, essa mulher ficou impactada demais. Nem lembrou mais da água, deixou o balde aí e foi correndo até a cidade. E a Bíblia diz que ela contou para todos os homens. Eu acho um barato isso. Parece que ele não falou para uma mulher sequer, mas para os homens ela falou tudo. E esse testemunho deixou os homens tão intrigados, tão impressionados, que eles todos foram ao encontro desse tal de Jesus. Sabe por que o testemunho foi tão impactante para eles? Porque eles conheciam essa mulher. Eles sabiam da reputação dela. Elas sabiam como ela vivia a sua vida. E ver uma mulher assim, transformado de uma maneira tão grandiosa, em apenas um dia, falaram de Jesus, eles disseram, a gente tem que ver isso com nossos próprios olhos. Há poder em testemunhos. A palavra hebraica para testemunho, e claro que eu não falo hebraico, mas é mais ou menos assim, aiduth, que significa fazer de novo. Já pensou o significado da palavra testemunho no hebraico é fazer de novo. Quando alguém der um testemunho, ele prepara o terreno para replicar aquele milagre na vida de outra pessoa. Diga para seu vizinho, eu vou testemunhar. Aleluia. O versículo 35, Marcos capítulo 5, versículo 35. Hoje a gente vai passear um pouco aqui nesse capítulo, Marcos 5, para aprender uma diversidade de coisas importantes para a nossa vida. No versículo 35 diz, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Agora veja o que acontece nesse versículo. Enquanto Jesus estava falando com a mulher sobre a boa notícia do seu milagre, ele recebeu na mesma hora uma péssima notícia sobre a morte da filha de Jairo. Quantos já passaram por algo assim na sua vida? Você não conseguiu nem ouvir o testemunho direito, quando vem logo outra pancada de Satanás para você ter que lidar. Sabe que é assim que o diabo faz. Ele tenta estragar a nossa celebração. Ele tenta estragar a nossa festa. Ele procura fazer com que os nossos olhos mudem rapidamente dos milagres alcançados para os problemas pendentes. Ele quer que você esteja focado
desse lado de cá. 2 Coríntios 12, versículo 7 diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo disse que o mensageiro de Satanás foi enviado para lhe esbofetear. Esbofetear não é uma palavra que a gente usa tanto no dia a dia. Mas essa palavra significa golpear repetidamente. Um exemplo disso seriam as ondas do mar, que batem constantemente na costa da praia, uma onda após outra onda e mais outra onda. Amém? Às vezes é assim que o diabo trabalha. Você mal saiu de uma cilada e ele já levanta mais duas no seu lugar. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Isso é o que significa ser esbofeteado. Embora a Bíblia não diga isso explicitamente, eu acho que Jesus poderia ter sido atacado por Satanás também na área de condenação. Porque ele estava indo em direção à filha de Jairo para curá-la. Mas ele ficou detido por conta da multidão e por causa da necessidade dessa mulher que tinha o fluxo de sangue. O diabo poderia ter colocado na cabeça de Jesus que a culpa da menina ter morrido era dele, porque ele demorou demais para chegar lá. Foi isso que disseram para ele sobre Lázaro. Você lembra que Marta, quando ele chegou, disse: se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. O que é que ela estava dizendo de certa forma? A culpa é sua. Quem mandou o Senhor demorar? Está vendo aí? Foi se distrair com outra pessoa, com outra coisa, e Lázaro está aqui, não somente morto, está fedendo já. Então, além de Jesus ter que lidar com a má notícia em si, ele teria que lidar também com a pressão emocional de supostamente ter contribuído de alguma maneira com a morte prematura dessa menina. Quantos sabem que as aflições de Satanás não são apenas na esfera natural e física, mas elas entram na alma e nas emoções também. A gente está vendo isso claramente hoje em dia, que muitas pessoas fisicamente estão bem, naturalmente estão bem, têm dinheiro na conta, têm saúde no corpo, mas estão totalmente atribuladas internamente, sofrendo com depressão, as emoções à flor da pele. Então Satanás, ele ataca tanto por fora como também por dentro. O versículo 36... esse versículo diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. O versículo 36 é importante porque ele nos mostra como Jesus lidou com tudo isso. Como foi que ele lidou com esse ataque satânico? Como foi que ele lidou com a má notícia? Como é que ele lidou com a pressão externa e interna que veio contra ele? A Bíblia diz que Jesus não acudiu a estas palavras. A versão King James diz assim: Jesus não deu atenção àquelas notícias. A versão O Livro diz que Jesus, contudo, não fez caso do que diziam. E a versão ampliada diz: percebendo, mas ignorando o que eles diziam. Alguém pode dizer amém? Sabe, existem coisas que não merecem a nossa atenção. A Bíblia diz que Jesus
não acudiu a tais palavras. Eu acho interessante essa frase. Ele estava falando sobre tipos de palavras específicos. Palavras de morte, de fracasso, de escassez. Hoje em dia existem algoritmos que são usados para filtrar certas buscas na internet. Se a palavra buscada não estiver aprovada pelo algoritmo, então ela é rejeitada de imediato. Nós devemos ter um algoritmo interno, um filtro espiritual que rejeita palavras negativas de doença, de morte, de desgraça. Jesus, ele não dava ouvidos para tais palavras, e nós também não devemos. Quando Jesus recebeu essa má notícia, ele ficou totalmente tranquilo. Eu fico imaginando como nós não iríamos ficar ao saber que fulano de tal, alguém importante, alguém próximo, faleceu. Vai sair um meme já, viu, disso aí que eu fiz. Jesus ficou tranquilo. E ele instruiu aos outros sobre como eles deveriam agir naquele mesmo tipo de situação. O que ele falou para Jairo e para os seus servos serve para cada um de nós. A situação pode ser diferente, mas a reação tem que ser igual. A primeira coisa que saiu da boca de Jesus foi: não temas. Todo mundo diga: não temas. Eu nunca fiz esse estudo ao fundo. Mas se não é a frase mais usada ou repetida na Bíblia, é uma das. Essa frase, não temas, você encontra no Antigo Testamento. Você encontra no Novo Testamento. Você encontra nos Evangelhos e você encontra lá nas epístolas do apóstolo Paulo. É uma frase que parece que Deus queria que ficasse impregnado em nós, na nossa mente, no nosso coração. Se ele falou tantas vezes, então é porque a gente precisava ouvir bastante. Ele disse: não temas. Uma notícia terrível, uma notícia em meio. Eu acho interessante, a Bíblia diz: enquanto ele falava com a mulher, ele ainda estava tratando do testemunho. Ele ainda estava querendo entender direito. E enquanto ele está falando sobre o testemunho, vem essa má notícia. Ele disse: quando acontece, não temas. Talvez você chegue na igreja hoje e durante essa semana você recebeu uma péssima notícia. O Espírito de Deus quer dizer para você: não temas. Não acabou ainda. Essa notícia não é a notícia final. Sabe, quando a má notícia chega, de fato, o medo tende a vir junto. Mas Salmo 112, versículo 7 diz que o justo não se atemoriza de más notícias. Tem algum justo aqui? O medo é uma forte arma do diabo contra nós. O medo planta na mente e nas emoções das pessoas tormento. Uma vez que o medo estiver dentro de uma pessoa, ela deixa a vida da pessoa miserável. Deixa ela sem paz, sem alegria. A saúde mental e física é prejudicada. E esse medo também abre a porta para o diabo tocar em nossas vidas de outras maneiras. Quando você estuda sobre a vida de Jó e sobre toda a desgraça que ele sofreu, você percebe que o que abriu a porta para essa avalanche do mal foi o medo que ele deixou entrar no seu coração. Ele mesmo disse em Jó 3, versículo 25: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio
me acontece. Veja que ele abriu uma porta para a desgraça. Sabe que o medo é fé ao reverso. É a condição de crer mais nas palavras do diabo do que nas palavras de Deus. Se o medo tem tomado conta da nossa vida, então é porque nós paramos de crer na palavra. Mas a solução para o medo não é complexa. Jesus disse: não temas, crê somente. Aleluia. Amém. Às vezes nós queremos complicar as coisas demais. A gente quer fazer eu não sei quantas sessões de terapia. A gente quer ler eu não sei quantos livros. Eu não sou contra nada disso não, me entenda. Mas Jesus é muito mais simples do que imagina. Ele disse: olha, você recebeu uma má notícia, está aflita por fora e por dentro, então eu vou te dar a solução. É o seguinte: não temas, crê somente. Acabou-se. O problema é que às vezes parece simples demais, mas a gente não faz. Vocês estão comigo? A gente vai procurando todos esses outros caminhos, todos esses outros atalhos, porque a gente de fato não quer, não temer e crer somente. Nós não precisamos saber todos os detalhes sobre a maneira que Deus vai resolver a nossa situação. Nós precisamos crer somente. Certa vez um homem procurou Jesus para curar o seu filho. Ele estava desesperado. Ele disse: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A solução que ele deu para esse homem é a mesma solução que ele deu para Jairo e é a mesma solução que ele dá para nós. Crê somente. João capítulo 11, versículo 40 diz: se creres, verás a glória do Senhor. Aleluia. Simples assim. Agora em versículo 37... ainda em capítulo 5, diz assim: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. O fato da Bíblia diz que Jesus não permitiu que as pessoas o acompanhassem, insinua que haviam pessoas que queriam. Eles queriam estar com Jesus, queriam acompanhá-lo, queriam caminhar com ele. E sabe que Jesus não permitiu que isso acontecesse. Isso nos ensina uma grande lição. Que nós precisamos saber dizer não para as pessoas de vez em quando. Não dá para atender às demandas e os pedidos de todo mundo do jeito e na hora que eles querem. Isso te deixará seco espiritualmente e debilita a sua fé. Porque ninguém é de ferro. Todos nós precisamos de tempo para recarregar as nossas baterias espirituais. As únicas pessoas que Jesus deixou ir com ele até a casa de Jairo foi Pedro, Tiago e João. Se você estudar o Novo Testamento, você vai descobrir que estas eram as 3 pessoas mais íntimas de Jesus. Pessoas de confiança que muito lhe amavam. Por que Jesus não deixou ninguém o acompanhar a não ser esses 3? Porque as outras pessoas iriam ficar sugando de Jesus. Mas Pedro, Tiago e João estavam lá para apoiar Jesus. Lembra quando ele foi para Getsemane? Foram esses mesmos 3 que ficaram por perto. Porque estavam lá para orar por ele, para suportar e apoiar ele na sua aflição. Eu não duvido que enquanto eles estavam a caminho da casa de Jairo, que esses 3 estavam orando por ele.
orando por aquilo que estava prestes a acontecer. Um verdadeiro grupo de intercessão que acompanhava Jesus. Não para tirar algo dele, mas para colocar algo dentro dele. Tem momentos quando a gente precisa estar derramando Deus na vida de pessoas. Mas há outros momentos quando precisamos receber de Deus por meio da vida de outras pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui com chamado para pregar. E talvez você esteja olhando para mim pensando, puxa, como eu queria estar no púlpito. Como eu queria ter uma oportunidade de pregar. E entenda, isso por si só não é maligno, não é ruim se você tem esse chamado. Ruim é você ter inveja, é você querer que o outro saia para que você suba, é esse tipo de coisa. Mas a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, coisa boa ele deseja. Então não tem problema você desejar estar inserido no contexto do seu chamado. Mas eu vou confessar para você, às vezes eu prego tantas as vezes. Eu vim de uma reunião de supervisão lá em Campina Grande agora, terça, quarta e quinta, começamos de manhã, terminamos à noite. Vim aqui, eu vou pregar hoje de manhã, vou dar aula para os Estados Unidos à noite, na Escola Bíblica Verbo da Vida de Lar. Então eu prego bastante. Tem horas que o que eu mais queria é estar onde você está aqui hoje. Sentado aí, recebendo a palavra de outro vaso. Simplesmente podendo puxar. Por quê? Porque ninguém é de ferro. Todos nós precisamos sim derramar Deus nas pessoas, ser um instrumento do Senhor, mas precisamos também em momentos que a gente para refletir e recarregar nossas próprias baterias. Se nós não tivermos sensibilidade para distinguir essa diferença, então isso pode gerar consequências graves. Tem um termo que chamam de burnout. Eu estou falando certo, viu? Burnout nunca deveria acontecer na vida de ninguém. Se aconteceu burnout, é porque a pessoa foi dando demais e recebendo de menos. Quando a gente estiver equilibrando essas duas coisas, nunca vamos experimentar burnout. O próprio Jesus disse, se estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Por quê? Porque não é a vontade de Deus que você esteja assim. Talvez você entrou na igreja desse jeito hoje, Ele quer que você saia de outro jeito. Não é a vontade dEle que você esteja assim. Muitas vezes pessoas se ocupam com coisas que Deus nunca falou para fazer. Você pergunta, como é que você está? Estou na correria. Estou na correria. É coisa toda hora. Tudo bem. Graças a Deus que você não está parado. Mas toda essa correria são coisas que Deus disse para você fazer? Porque se 50% é Deus e 50% é você, o que está te cansando não é obra do Senhor, não. O que está te cansando é o que você mesmo resolveu colocar mais. Alguém diga glória a Deus. Deus está falando com aquelas pessoas na transmissão da internet, viu, gente? Com certeza não tem nada a ver com vocês isso. Versículo 38 diz assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Quando Jesus finalmente chega na casa de Jairo, ele encontrou um ambiente pesado. Quem aqui já esteve num velório? Tem pessoas que não levantaram a mão, graças a Deus, que você nunca teve essa experiência. Por causa da minha função, eu já acabei indo para muito velório. Às vezes são velórios de pessoas que nem membros da igreja são, mas por causa do vínculo a gente acaba tendo que ir. Mas nem num velório é fácil para participar. E alguns são mais difíceis ainda do que outros. Essa menina que faleceu, ela tinha apenas 12 anos de idade. Ela tinha toda a vida para frente. A sua vida foi encurtada, ela sofreu uma morte altamente prematura. E além disso, ela era filha única.
Então, você pode imaginar como isso foi difícil para Jairo e para todos os outros familiares e amigos que estavam presentes. É por isso que havia um alvoroço e as pessoas estavam chorando aos prantos. O ambiente era pesado, mas Jesus estava prestes a mudar o ambiente. Sabe que tem ambientes desagradáveis que Deus vai permitir que você entre justamente para que você mesmo possa mudar o ambiente? Antes de você chegar em um ambiente pesado, mas depois de você sair, só tem o peso da glória de Deus. Aleluia, onde nós pisamos é abençoado. Aonde a gente chega, há um rastro do cheiro, da fragrância de Cristo naquele lugar. Versículo 39, diz: ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Sabe que isso que Jesus falou foi uma declaração de fé? Romanos 4,17 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Jesus viu a menina morta, mas ele a chamou de viva. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida também. Joel 3, capítulo 3, versículo 10 diz: diga o fraco, eu sou forte. O que é que a maioria das pessoas fazem? Eu me sinto fraco. Oh, meu Deus, eu estou fraco. Oh, como eu estou fraco. Oh, me sinto fraco. Gente, que fraqueza aqui, viu? Oh, fraqueza de torar. Gente, isso não é bíblico. Isso é fato. Isso pode ser fato, mas a Bíblia não é. A Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Eu estou com uma fraqueza aqui, mas a força do Senhor está me revigorando. Eu estou recebendo dele. Ele está me rejuvenescendo. Se você estiver doente, diga que é sarado. Se você é liso, diga que você é próspero. Se você é desempregado, diga que você é empresário. Diga que você é aquilo que Deus declarou sobre você. Porque tudo isso é a sua realidade espiritual em Cristo. O que Deus diz sobre nós é mais real do que qualquer coisa que a gente possa ver ou sentir. Eu me sinto assim, mas está parecendo assim. Mas o que Deus diz sobre você é mais real do que tudo que você possa ver ou sentir. Então, quando você declara o que Deus declara ao seu respeito, e a palavra confissão significa isso, no grego, significa dizer a mesma coisa. Confissão na palavra de Deus é dizer a mesma coisa sobre ti que Deus está dizendo. Você não se sente assim, mas porque Deus falou, eu vou dizer a mesma coisa, eu sou isso. Isso não é mentira, isso é concordar com Deus. E pense sobre isso. Se eu não estou concordando com Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou discordando com Ele. Se eu e você estamos discordando com Deus, a gente é o quê? Doido. É ou não é? Porque Deus, Ele é a inteligência, Ele é a sabedoria, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. E se você e eu, com nosso cérebro de ervilha, chegamos para discordar com Deus, a gente está doido. Não, a gente precisa concordar com Ele mesmo que a gente não sinta. E às vezes, a sua própria mente pode te acusar. Mas, rapaz, você está aí doido, é? Você está dizendo, é claro que você não está bem. É claro que você precisa de dinheiro. É claro que você está sofrendo no seu corpo. É claro que há caos na família. A sua própria alma vai brigando com você, mas não importa. O que importa é o que Deus falou a respeito de mim e essa situação. É onde eu vou retratar.
Kenneth Hagin, ele sempre tinha um costume. Eu estudei lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, de 1994 a 1996. Ele foi meu professor no Rhema. Eu participei de conferências e seminários com ele. E essa frase sempre sobressaía. Ele, quando se deparava numa situação, ele perguntava: o que é que a Bíblia diz sobre isso? Queridos, é isso que nós precisamos nos perguntar, porque vai ser a sua resposta para 1001 situações. Não importa o que eu estou vendo, não importa como eu estou me sentindo, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Pronto, é isso, então é isso que eu vou ficar, é isso que eu vou declarar, e é isso que eu vou fazer. Versículo 40 diz: e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Quando Jesus falou essa declaração de fé, a Bíblia diz que as pessoas riram dele. Alguém já riu de você? Se não riu ainda, é porque você não está sendo crente direito. Sabia? Porque quem é da fé, quem realmente fala a linguagem de Deus, é loucura para o mundo. E as pessoas vão achar, podem até não falar para a sua cara, mas quando vocês saírem, ficam falando para os outros. Jesus foi acusado de ser doido. O apóstolo Paulo foi acusado de ser doido. Se você foi acusado de ser doido, levante as mãos para o céu. Oh, aleluia! Eu devo estar fazendo alguma coisa certa para Deus. Outras versões dizem que eles zombaram dele. E sabe que foi a maioria que teve essa reação? Infelizmente, a maioria das pessoas não aceita a linguagem da fé. É por isso que é tão importante você vir para cultos como esses. Você estar numa comunidade como essa, porque a grande maioria lá fora não pensa assim, não fala assim, não age assim. Não vá com a maioria não, ou você se lasca. É isso que aconteceu com os espias. Deus enviou o líder de cada tribo de Israel para espiar a terra prometida. Foram 12. Quando eles estiveram lá, todos viram a mesma coisa, experimentaram a mesma coisa. Quando voltaram, 10 dos 12 disseram: não dá, os gigantes são grandes demais, a gente é pequeno demais, é tudo difícil, não tem condição de a gente entrar. Somente 2, Josué e Caleb, que disseram: não, mas Deus disse, mas Deus declarou, mas Deus prometeu. Não, mas não pode. A maioria das pessoas não aceitaram o que Josué e Caleb falaram, porque eles eram naturais demais. Eles estavam baseando tudo naquilo que eles viram lá. Por que eles falaram desse jeito depois de espiar? Por causa daquilo que eles viram. Rapaz, você viu o tamanho daquele gigante? Misericórdia. Que gigante. E não era um só. Era uma comunidade de gigante. Rapaz, não tem condição não. A gente parece gafanhoto. Eles grandes, a gente pequeno. Tem pessoas que usam outras nomenclaturas, mas estão dizendo a mesma coisa no dia a dia. Rapaz, o diabo é grande, a gente é pequeno. O demônio é enorme, a gente é miúdo. Né? A doença é gigante. Mas a gente, coitado, é assim mesmo, né? Essa é uma frase que muita gente gosta. É assim mesmo, né? É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo para quem crê assim. Mas para quem crê na palavra de Deus, não é assim mesmo, não. É de outra forma, é a forma de Deus, é a forma sobrenatural, é milagres, é poder de Deus, é rompimento, é livramento, é provisão onde não tem. Aleluia!
Essa é a sua vida, essa é a minha vida. Glória a Deus. Sabe que pessoas como aqueles 10 espias, eles não experimentam os milagres de Deus e eles impedem que esses milagres operem na vida de outras pessoas também. É por esse motivo que Jesus mandou as pessoas saírem do quarto aonde a filha de Jairo estava. Isso não era algo pessoal, isso era algo espiritual. Ele precisava remover a incredulidade do ambiente. E eu parei para refletir sobre isso, porque afinal de contas, a gente está falando de Jesus aqui. Pense sobre isso. Se Jesus precisou remover a incredulidade do ambiente para não afetar a sua fé negativamente, o que dizer de nós? Ensinou aqui que a fé de Deus, a fé de Jesus, poderia ter sido prejudicada de alguma maneira pela presença da incredulidade. Se isso é verdade com Jesus, o que dizer de nós? Aí de vez em quando tem aqueles caras que acham que são super-heróis da fé. Ei, nada me atinge, nada me alcança. Eu sou homem de ferro. Então você é maior do que Jesus. Você é mais ungido do que Jesus. Você é mais conhecedor de Jesus. É como aquelas pessoas que fazem namoros evangelísticos. Já viu um namoro evangelístico? Que o cara é crente e ela não é. Ou ela é crente e ele não é. Não, eu vou ganhar ele para Jesus. Fale sério. A última coisa que você está pensando agora é a alma dele para Jesus. A alma não está nem na cabeça, é o corpo mesmo que você está pensando. Porque se fosse a parte interior, você nunca teria namorado com ele. Porque a Bíblia diz que o incrédulo não se associa com o crente, ou o crente não se associa com o incrédulo no que se trata de aliança. Obrigado pelo entusiasmo. Os casados disseram amém, os solteiros ficaram quietinhos. Aleluia. Agora, queridos, o fato de Jesus remover essas pessoas não significa que as pessoas por si só eram malignas, ou eram bandidas, ou eram pecadoras. Não. Elas simplesmente eram pessoas naturais demais. Cuidado com a convivência com pessoas, gente boa, que é natural demais. Porque essa é a forma mais sutil de você ser atingido. Nem todo crente crê igual. É por isso que nós temos denominações diferentes. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz, o apóstolo Paulo falou, isto é a palavra da fé que pregamos. Nem todo mundo estava pregando a palavra da fé, mas Paulo sim. Esta não era uma mensagem dele, esta era a mensagem dele. Outras igrejas podem estar pregando outras coisas, mas nós não podemos abrir mão da palavra da fé por nada e para ninguém. Porque é a palavra da fé que nos sustenta em meio à aflição. Quantas pessoas eu já encontrei que disseram para mim, apóstolo Darren, eu estava com uma doença tal, eu estava numa situação tão ruim, e se não fosse por essa palavra, eu não teria suportado, eu não teria aguentado. Se eu estou vivo hoje, é por causa dessa palavra. Mas que palavra é essa? É a palavra da fé que nós pregamos. Aleluia. Grupo de louvor pode vir. Aleluia. Você pode ficar em pé nesse momento. Quem é da fé aqui nessa igreja? Glória a Deus. Levante suas mãos ao Senhor. Agradeça a Ele por coisas que Ele falou,
por coisas que Ele fez e está fazendo nesse exato momento. Meu Pai, eu quero te dar graças pela tua palavra. Obrigado porque essa é uma palavra da fé. É uma palavra que em meio a situações de desespero, a gente pode ficar tranquilo. A gente não precisa temer, mas crê somente. Eu te dou graças, Pai, por trazendo essa palavra como bálsamo na vida dos teus filhos aqui hoje. Eu declaro em nome de Jesus, muros caindo, barreiras sendo derrubadas, problemas sendo lançados fora, e o Senhor Jesus sendo glorificado na vida deles, por meio do seu testemunho. Nós celebramos, Pai, e te agradecendo, porque o melhor está por vir. E não há nada que o diabo pode fazer para mudar esse cenário. Nós não acudimos a tais palavras. Nós não damos ouvidos para palavras de fracasso, de derrota, de doença, de tristeza. Nós damos ouvidos à tua palavra, que é a palavra da fé. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.